Ansiávamos por um filho. Nossa juventude, agora apenas uma memória distante. Acreditávamos que a maternidade era uma impossibilidade para Sara, muito além da idade de ter filhos. No entanto, o Senhor, em sua infinita sabedoria, prometeu-lhes um filho que herdaria a aliança de Deus e se tornaria o pai de uma grande nação. Apesar de suas dúvidas e medos, Abraão e Sara se apegaram à promessa de Deus. Eles se agarraram à crença de que, com Deus, nada era impossível. Sua fé, testada pelo tempo e pelas circunstâncias, tornou-se um farol inabalável de esperança. Eles esperaram pacientemente, confiando no plano divino de Deus. A história deles é um testemunho do poder da fé. Isso nos lembra que mesmo quando confrontados com obstáculos aparentemente insuperáveis, nunca devemos perder de vista as promessas de Deus. Seus caminhos não são os nossos caminhos, e seu tempo é sempre perfeito. Quando a notícia da gravidez de Sara chegou até nós, eu não pude deixar de rir. Esse milagre poderia realmente ser possível? Eu, na minha idade, poderia gerar um filho? Mas a promessa de Deus era verdadeira. Contra todas as probabilidades, Sara concebeu e deu à luz um filho. Eles o chamaram de Isaac, que significa riso, uma lembrança de sua descrença inicial e da alegria transbordante que se seguiu. O nascimento de Isaac foi um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Ele havia cumprido sua promessa, dando vida ao impossível. Isso marcou o início de um novo capítulo na vida de Abraão e Sara, um capítulo repleto do riso e do amor de um filho há muito esperado. Isaac cresceu, amado por seus pais idosos. Ele se tornou o centro do mundo deles, a encarnação viva da promessa de Deus. Cada olhar para Isaac lembrava a Abraão da aliança que ele havia feito com Deus. Deus havia prometido que meus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Isaac, nosso filho milagroso, seria aquele que carregaria essa linhagem, herdaria a terra de Canaã e se tornaria uma bênção para todas as nações. O peso dessa promessa repousava pesadamente sobre os ombros de Abraão. Ele sabia que o plano de Deus estava se desenrolando através de Isaac, e criou seu filho com amor, ensinando-o sobre a fé e a obediência ao Senhor. Um dia, Deus falou com Abraão. Era uma ordem tão difícil, tão de partir o coração, que abalou Abraão profundamente. Deus pediu a Abraão para levar Isaac, seu filho amado, à terra de Moriá e oferecê-lo como um holocausto. A jornada para Moriá foi longa e árdua. Cada passo que Abraão dava era preenchido por uma tristeza insuportável. Ele amava Isaac profundamente. Como eu, um pai, poderia sequer pensar em machucar meu próprio filho? No entanto, a fé de Abraão em Deus permaneceu inabalável. Ele confiava que Deus, que havia dado a vida, tinha um propósito nesse pedido aparentemente cruel. Com o coração pesado, mas com fé inabalável, Abraão continuou sua jornada, carregando o peso do amor e da obediência. O ar era denso de pavor quando eles chegaram ao local designado. Abraão construiu um altar, suas mãos se movendo com a familiaridade de anos oferecendo sacrifícios a Deus. Ele amarrou Isaac, seu coração se partindo a cada nó que ele dava. Pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Deus mesmo proverá o cordeiro, meu filho. Naquele momento de entrega máxima, Abraão demonstrou o verdadeiro significado da fé. Ele estava disposto a sacrificar tudo, até mesmo sua posse mais preciosa, em obediência ao comando de Deus. Sua fé não era cega, mas testada, purificada nas chamas de uma dor inimaginável. No momento em que Abraão estava prestes a golpear, um anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, servo de Deus, disse o anjo. Assustado, Abraão olhou para cima. Não coloque a mão sobre o menino. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não reteve de mim seu filho, seu único filho. O alívio tomou conta de Abraão. Seu coração, momentos atrás pesado de tristeza, agora se elevava com gratidão. Ele havia passado no teste, provando sua fé inabalável e obediência a Deus. A intervenção do anjo foi um testemunho da misericórdia e do amor de Deus. Mostrava que Deus nunca pretendeu que Isaac fosse prejudicado. O teste havia sido sobre algo muito maior, a demonstração da completa confiança e submissão de Abraão à vontade divina.
Abraão olhou ao redor e viu um carneiro, seus chifres presos em um arbusto. Ele foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto no lugar de seu filho. Daquele dia em diante, o lugar foi chamado de O Senhor Proverá. O carneiro, providenciado por Deus no momento crucial, simbolizava a provisão de Deus e sua disposição em prover para seu povo. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está sempre conosco, abrindo um caminho onde parece não haver nenhum. Este evento, repleto de drama e simbolismo profundo, tornou-se a pedra angular da aliança entre Deus e Abraão. Destacava os temas de fé, obediência e amor que ressoariam através das gerações vindouras. Foi um testemunho do laço inquebrável entre Deus e a humanidade, um laço construído sobre a confiança, o sacrifício e o amor inabalável. O Senhor proverá tudo o que pedires a Ele com fé. A fé de Abraão, testada e provada verdadeira, deixou uma marca indelével no mundo. Sua história, passada de geração em geração, tornou-se uma fonte de inspiração e orientação para pessoas de fé. Isaque, poupado do sacrifício, cresceu para ser um homem de fé, levando adiante o legado de seu pai. Ele se tornou um elo na corrente da aliança de Deus, um patriarca cujos descendentes herdariam as promessas feitas a Abraão. A história de Abraão e Isaque serve como um poderoso lembrete de que a fé não é meramente uma crença, mas um modo de vida, uma jornada de obediência e confiança diante do desconhecido. É um testemunho do poder duradouro da fé para superar desafios, inspirar esperança e moldar destinos. Uma esposa para Isaque. À medida que Isaque amadurecia, Abraão sabia que era hora de encontrar uma esposa para ele, uma mulher digna de continuar a linhagem escolhida por Deus. No entanto, ele estava determinado que Isaque não deveria se casar com uma mulher de Canaã, onde a idolatria era desenfreada. Abraão chamou seu servo mais confiável e o fez um pedido. Ele deveria viajar de volta à terra natal de Abraão e encontrar uma esposa para Isaque, uma mulher de seu próprio povo que adorasse o único Deus verdadeiro. E que os sucias. Isaque, ainda profundamente marcado pelo trauma de seu quase sacrifício, encontrou consolo na oração e na meditação. Ele confiava no julgamento de seu pai e acreditava que Deus o guiaria para encontrar a mulher certa para ser sua esposa. Orientação divina. O servo, carregando presentes preciosos e o coração cheio de esperança, viajou para a cidade de Naor. Ao se aproximar da cidade, ele parou perto de um poço para descansar e orar. Ele pediu a Deus um sinal, um ato específico de gentileza que identificaria a mulher escolhida para Isaque. Naquele exato momento, Rebeca, uma mulher bela e virtuosa da família extensa de Abraão, chegou ao poço. Ela, sem esforço, tirou água para o servo e seus camelos, demonstrando uma rara combinação de beleza e gentileza. O servo, reconhecendo isso como o sinal pelo qual ele havia orado, agradeceu a Deus por sua orientação. Ele se aproximou da família de Rebeca, compartilhou sua história e pediu sua mão em casamento para Isaque. Um testamento atemporal. Rebeca, guiada pela fé e por um senso de aventura, concordou em deixar sua família e viajar para uma terra distante para se casar com um homem que nunca havia conhecido. Sua história, como a de Isaque e Abraão, é um testemunho do poder da fé e da importância de confiar no plano de Deus. A história de Isaque, desde seu nascimento milagroso até seu casamento divinamente ordenado, é mais do que apenas um relato histórico. É um testemunho atemporal do poder duradouro da fé, obediência e amor. Isso nos lembra que, mesmo diante da adversidade, Deus é fiel às suas promessas e nos inspira a viver vidas definidas pelo amor, obediência e uma fé profundamente enraizada no Deus que nos vê, nos ouve e guia nossos passos. Para mais histórias emocionantes e inspiradoras da Bíblia como essa, se inscreva no canal Jornada Bíblica. Um forte abraço e até o próximo vídeo, e que Deus os abençoe sempre.